Fala pessoal, como vocês estão? Tudo certinho? Obrigado aí por estarem acompanhando o nosso trabalho, né? O nosso canal no YouTube. Vou tentar trazer para vocês aqui sempre as melhores obras que eu já fiz, né? Tudo de maneira gratuita para quem gosta dessa área de patologias. No estudo de hoje, a gente vai ver como eu recuperei, né? E reforcei uma coluna de concreto armado. Uma obra muito desafiadora porque os moradores estavam assustados, né? Havia um acúmulo enorme de água na base do pilar. Era um pilar de garagem, então existia uma incidência de CO2 muito forte ali naquela região. E aí as colunas carbonataram, né? E com a ação da umidade só veio a acelerar o processo de corrosão. Então foi feito primeiramente um laudo estrutural por um engenheiro estrutural da região, inclusive amigo meu pessoal, é um engenheiro muito bom nessa parte de análises, e essa obra veio para mim, né? Essa obra veio para mim porque eu tenho um pessoal que executa esse tipo de serviço. Então foi o engenheiro Renan Gustavo, né? Um excelente profissional renomado na região onde nós estamos instalados, e vão acompanhando aí o restante do vídeo que tem muita coisa boa. Eu vou explicando cada passo, cada material utilizado para as pessoas que gostam dessa área, certo? Então já toca aí no sininho para ativar as notificações, se inscreve no canal que isso vai ajudar bastante a gente aqui que está produzindo esse conteúdo para vocês. Espero que gostem, né? É uma obra muito boa para quem gosta da área de patologias e vamos lá, vamos aos slides, certo? Então, muito bem. Hoje a gente vai estudar, né, aqui com vocês todo o procedimento executado para que a gente pudesse fazer o encamisamento de pilar de concreto armado. Por que esse nome, Kaique? Por que encamisamento? Porque justamente é uma camisa que a gente coloca de concreto por fora de uma estrutura que apresentava alguma patologia. Então, esse pilar que vocês estão vendo aqui na foto, né, aqui ao lado, esse pilar, como eu falei para vocês, ele é um pilar de uma garagem, né, dá para a gente ver aqui que tem uma moto ali, então, carros andando por aí, e ele está, né, numa situação um pouco complicada, porque toda vez que chovia, acumulava acumulava água na base desse pilar, e a água também escorria pelo pilar. Não existia, digamos assim, um sistema efetivo de drenagem, né, de pingadeiras, para evitar o acúmulo de água nessas regiões. Então, hoje a gente vai, né, dar uma estudadinha boa nesse tipo de obra daí, tá? Como a gente chegou a colocar essa camisa de ferro, né, e junta, depois o grout ao redor dessa coluna. Então, em primeiro lugar, né, deixa eu apresentar um vídeo aqui para vocês. O áudio do vídeo está baixinho porque foi feito no celular, né? Não está aqui com uma maneira, com uma produção, né, com microfone, mas tenta prestar atenção na imagem, tá? Na imagem que foi no dia que eu cheguei lá, quando a síndica me chamou para mostrar como estava a situação. Então, deixa eu dar um play aqui para vocês irem acompanhando a situação dessa coluna lá, tá, gente? Só um minuto. Aqui. A situação de um prédio aqui, né? Que eu fui chamado para dar uma olhada. Ele está com alguns problemas estruturais. A gente vai dar uma olhadinha, né, na estrutura de maneira geral, começando por aqui, ó. Aí, pessoal, essa foi a situação que eu encontrei. Então, vocês percebam aqui na base do pilar, certo? Que existe, né? Desse lado aqui, ó, existe na base do pilar uma manchinha de umidade. E aí é óbvio que iria dar problema uma hora, né? Eu vou levantar em um outro slide quais foram as variáveis que eu analisei para justificar o motivo desse início de corrosão, certo? Então, deixa eu dar o play aqui no vídeo para a gente terminar de ver toda essa parte que eu falei. Essa umidade aqui, né, provocou essa corrosão da armadura aqui, ó. Muito provavelmente aquele dali já vai começar também. Isso aqui era um outro pilar desse mesmo edifício que não estava, né, com um processo visível de corrosão de armaduras, mas tudo indica que se permanecer dessa forma, com questões de anos ou até de alguns meses, pode aparecer o problema de corrosão, certo? O efeito da água, né, causa uma diferença de potencial. O próprio concreto é um eletrólito
que transmite, né, que permite que os íons passem por eles e aí acaba que o concreto entra no processo de corrosão, certo? Corrosão eletroquímica, né? Então, pessoal, essa foi a situação, né? Essa foi a situação que eu encontrei lá. Vários pilares com acúmulo de água na base, principalmente os pilares de perímetro, tá certo? com esse probleminha. Vou colocar só o começo para A vocês verem situação do prédio novamente. aqui, né? Ó, Foi chamado para estão dar uma vendo? olhada. Ele tá com alguns problemas estruturais. Era basicamente esses A gente pilares de vai dar uma perímetro da olhadinha nela. edificação. Então, muito bem. Em primeiro lugar, como a gente está trabalhando, né, com projetos de engenharia, eu aconselho vocês a sempre estarem fazendo estudos, certo? Então, eu não posso chegar aqui para vocês e simplesmente dizer, não, a gente fez uma camisa de concreto, nós colocamos as armaduras laterais e enchemos com grout. Não é bem por aí. A gente que estuda engenharia, que gosta dessa parte, é um trabalho muito difícil, né? É uma coisa que exige muita capacidade técnica. Então, o engenheiro que foi lá primeiramente fazer o laudo, ele já fez um estudo, né? Esse ponto aqui que vocês estão vendo, pessoal, aqui, ó, que eu estou pintando aí na tela, tá? Vai aparecendo aí para vocês, ó. Esse ponto aqui é um ponto de ensaio esclerométrico. Então, depois eu faço um vídeo para vocês mostrando o que é o esclerômetro e como ele funciona. Mas, a princípio, o engenheiro fez o ensaio, estimou a resistência do concreto em função da sua dureza superficial e propôs o encamisamento da estrutura, muito provavelmente porque as colunas já apresentavam um baixo FCK, né, uma baixa resistência à compressão. E nessa parte aqui de baixo, né, nessa região que eu coloquei essa setinha aqui embaixo, é justamente para mostrar a vocês que do lado de fora, de onde a água incidia mais, a gente já apresentou esses problemas aqui de corrosão das armaduras, certo? Então, tudo parte, né, a gente que gosta de engenharia diagnóstica, tudo parte do princípio dos estudos, não fazer nada sem uma análise. Foi feita a carbonatação, aí vocês vão ver mais para frente, a estrutura apresentava um grau de carbonatação. Estimou-se a resistência à compressão em função da dureza superficial com ensaio de esclerometria. Então, depois de toda essa análise, foi desenvolvido um projeto de encamisamento estrutural. Então, esse encamisamento, né, consiste em instalar barras ao redor da estrutura e com um cobrimento que deve ser atendido por norma. Uma coisa que a gente percebeu também nessa coluna aí foi que ela não tinha um cobrimento estabelecido por norma. Tudo bem que foi uma edificação construída, né, antes dessa norma de 2014, os cobrimentos eram menores. Quem acompanha a parte do desenvolvimento de projeto de estrutura sabe muito bem disso. E nós já readequamos ele, né? Já colocamos numa espessura de 3 centímetros, que é para colunas, né? Para pilares de concreto armado, em regiões urbanas, classe de agressividade ambiental 2. Então, dando continuidade, né? Quais foram os problemas que nós encontramos lá? Então, de olho aqui no slide, pessoal, primeiro lugar que a gente destacou aqui, a corrosão das armaduras, certo? Então, foi nítido. Quando a gente chegou lá, já estava a armadura corroída. Segundo lugar, pilar de estacionamento. Então, já acende no nosso senso de investigador que a garagem é um ambiente que tem muito CO2, principalmente acumulado, né? E era uma garagem meio que subterrânea. Ela era um semi-enterrado. Ela nem chegava a ser exatamente completamente abaixo do solo, nem também acima. Então, de certa forma, o ar ficava um pouco aprisionado ali em algumas regiões. Acabou que acumulou, né, e dá início também aí ao processo de carbonatação, que é uma manifestação patológica das estruturas de concreto que favorece a corrosão das armaduras, né? A corrosão é o produto final da manifestação patológica, mas deu início através da carbonatação. Em terceiro lugar, a gente também percebeu que a chuva incidia diretamente sobre o pilar, certo? Esse aqui foi um ponto-chave para gente, assim que fizesse o encamisamento, a gente promover, se não uma readequação de impermeabilização do edifício, a impermeabilização desta coluna daí, que foi a coluna que fomos contratados para resolver. Então a água se acumulava em poças de água ou poças de água na base do pilar.
O pilar também não apresentava os cobrimentos exigidos pela NBR 6118/2014, que dando aqui uma rápida revisão para vocês. Pilares e vigas de concreto armado para a classe de agressividade ambiental 2 exigem um cobrimento aí de 3 centímetros, certo? No mínimo 3 centímetros. Então, vou até colocar aqui para facilitar, né? 3 centímetros de cobrimento, tá? Isso daqui foi o que nós conseguimos colocar na forma para adequar, ou melhor, readequar o pilar ao projeto inicial. Depois, fizemos, né, uma inspeção junto aos moradores para saber se alguém tinha projeto, mas não tinham. Então, o edifício foi executado sem um projeto estrutural, mas isso não é uma coisa incomum, pessoal. Acontece muito, né? Que quando a gente vai inspecionar determinadas edificações que apresentam problema, a primeira coisa que a gente pergunta, tem projeto? Tem não. E aí já dificulta mais um pouquinho, porque a gente precisa prospectar a estrutura. Além de saber a qualidade do concreto, como ela está, a resistência, a gente precisa conhecer também as armaduras que foram utilizadas lá. Uma vez que, se ficar identificado que aquelas armaduras eram insuficientes, a gente vai precisar, no projeto de encamisamento, levar em consideração esse tipo de informação. Outra coisa, número 7 ali para a gente. Muito tempo o problema permaneceu sem solução. É aquela história, deixou o pilar lá, levando água, levando água, levando água, e simplesmente os condôminos não tiveram, né, essa preocupação inicial em resolver o problema, e aí é aquela história. Ficou, acabou que a bomba explodiu depois. Então nós tivemos, não soubemos estimar, desculpe, quanto tempo essa estrutura permaneceu dessa forma, mas acredita-se que desde que foi instalada, né, desde que foi construída. Então, para nós da Reforça Engenharia, juntamente com o projeto do engenheiro Renan, não havia outra solução a não ser reforçar. A gente não pode brincar principalmente com coluna, né? Até uma lajezinha, uma vigazinha, uma besteirinha dá para a gente estimar coeficientes menores, mas pilares pilotis, né, sem paredes que possam, de certa forma, auxiliar na sua resistência, a gente não pode brincar com esse tipo de estrutura, porque uma falha leva a estrutura ao colapso progressivo, né? Estoura essa coluna, estoura aquela de lado e aí é desencadeado o processo de colapso progressivo. Então, pessoal, muita atenção aqui nesses vídeos que eu vou mostrar para vocês agora, em seguida, né, após essa imagem, porque vai explicitar para vocês justamente todo o passo a passo que a gente seguiu. Nessa imagem aqui, eu chamo a atenção, né, para um problema que a gente evitou, porque já aconteceu, infelizmente eu não posso citar o caso aqui, de um edifício que desabou por inexperiência de quem executava. O pessoal simplesmente começou a escarificar a coluna de concreto sem escoramento. Para essas situações, nós aqui da Reforça Engenharia gostamos muito de escorar com estroncas de eucalipto, porque elas conferem uma resistência bem maior do que a estrutura metálica. Então, nós escoramos com estroncas de eucalipto, boa parte da área de influência do pilar, e a partir daí nós executamos as escarificações da estrutura, certo? Não fazer nada sem um escoramento dimensionado, calculadozinho certinho. Então, até aqui, ó, nessas regiões, ó, que eu estou circulando ali de vermelho, nós tivemos o cuidado, né, de não concentrar a carga da escora. A gente colocou uma basezinha de madeira para diminuir, desculpe, a tensão de contato, tanto em cima quanto embaixo, para evitar problemas de puncionamento, ou seja lá qualquer outro problema que nós tivéssemos aí neste tipo. Então, primeiro passo, né? Deixa eu voltar aqui a imagem para mostrar a vocês como nós encontramos, né, a estrutura e por onde a gente começou, principalmente para você que gosta dessa parte de encamisamento de colunas de concreto armado. Então, vê só, aqui, né, eu vou soltar o primeiro vídeo aqui para vocês verem. Só um minutinho, vamos lá. Aqui. O primeiro passo foi justamente esse, remover o reboco, certo?
importante também promover, né, a aquisição de EPIs para o pessoal trabalhar com segurança, uma vez que ele pode estar projetando partículas de cimento no seu próprio olho. Então a gente colocou, tinha máscara também, né? Mas aí a gente deu todos os EPIs, luva, né, para o pessoal começar a fazer a remoção desse reboco aí. Então, mais uma vez, depois de estourada, remoção do reboco, certo? Em seguida, pessoal, nós fizemos, né, o desbaste dessa região. Removemos o reboco, deixamos o concreto no seu estado inicial, concreto bem polido, né? Estava até bem concretado, certo? Apesar de estar sem projeto, a concretagem do pilar estava muito boa, né? Mas a gente, para promover um encamisamento, nós tivemos que seguir alguns procedimentos, né? Então, vou mostrar aqui o segundo vídeo. É o desbaste da seção para remover partículas de argamassa que porventura estivessem no concreto, tá? Então, com a esmerilhadeira simples e um disco de desbaste de concreto, nós removemos todo tipo de reboco que poderia existir nesse pilar aí. Esse daqui foi o resultado final da, da remoção do reboco, tá, pessoal? Outra coisa, já dando continuidade aqui, né? Um ponto importante que vocês estão vendo aí nessas fotos é isso daqui, ó. São marcações que nós fizemos aqui ao longo do pilar, ó. Esse ponto, esse ponto. Aqui foi onde foi feito o ensaio de esclerometria, dá para vocês enxergarem aqui ainda as marcações. Mas, ó, ao longo do pilar, né, tinham essas marcações. E o que era isso, professor? Que marcações eram essas? Essas marcações é o que a gente chama de grampo de ancoragem, né? Para fazer com que a estrutura pudesse aderir melhor no concreto. Mais para frente, eu vou mostrar como eram colocadas essas armaduras. Mas já adiantando aqui para vocês, ó, é um gancho, né, que a gente chumba dentro do concreto e a gente puxa ele aqui para fora assim, pessoal. Ó. A gente vai chumbar ele aqui e a gente vai simplesmente fazer um ganchinho para cima saindo do pilar. Isso em cada ponto desse daqui, tá? Gancho aqui, outro ganchinho aqui e assim sucessivamente. A gente consegue, de certa forma, prender melhor, né, o concreto novo no concreto antigo. Além do que, toda essa região aqui foi desbastada depois, né, para promover uma aderência melhor. A gente não ficou com essa superfície lisinha. Tem uma imagem ao final da nossa aula aqui que vai mostrar que a estrutura ficou porosa. É bem porosa. A gente escarificou bastante essa região, que é justamente para promover essa aderência melhor entre as duas partes do concreto. Muito bem. Então, essa parte aqui também, bastante importante, vai mostrar para vocês já ó, as armaduras chumbadas aqui, certo? Essa aqui é uma armadura que foi chumbada. Essa aqui só estava faltando fazer a dobra, mas ó, essa daqui ó, já estava dobrada. Essa outra aqui ó, já estava dobrada. Aquelas lá do outro lado também dobradas, né? Tudo isso dentro do espaçamento da camisa de concreto junto com as armaduras que vão vir por aí. Mas o que eu quero mostrar a vocês aqui nessa imagem, pessoal, é o tratamento das armaduras, certo? Porque aquela barra que estava corroída, ela foi, né, de certa forma, escarificada, a região foi escarificada por completo até a fundação, tá? Nós escarificamos depois até a fundação. Tem uma imagem que mostra ela aberta aqui, essa parte aqui. E nós tratamos a armadura, né? Utilizamos um material chamado inibidor de corrosão, produto inibidor de corrosão, da marca, não vou fazer propaganda aqui do material, mas aqui na nossa empresa nós usamos o Armatex ZN, né? É um produto da Vedacity, quem quiser depois dar uma pesquisada aí sobre. Então, pessoal, fizemos, né, o tratamento da armadura, justamente até onde ela apresentava, escarificamos além disso um pouco mais, né, para ter a certeza de que a armadura não apresentava um potencial de corrosão. Não foi feito um ensaio de potencial de corrosão porque não foi necessário. A gente viu que não havia essa necessidade. Um outro material que é importante passar também aqui foi essa cola, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem uma região diferente aqui, certo? Para chumbar essas armaduras,
Esses grampos foram de 6,3 no projeto, armaduras de 6,3, e o importante é que a gente faça a perfuração na estrutura com uma broca maior. Depois eu posto aí uma tabela para vocês especificando qual armadura a gente precisa chumbar, com qual broca a gente precisa perfurar. Então a gente fez essa perfuração com uma broca maior, não muito grande, mas maior do que essa, mas maior, né, do que essa armadura, e colocamos o compound, né? Algumas pessoas pronunciam compound, mas é uma mistura epoxídica, né, de dois produtos que, quando misturados, eles dão início aí a uma cola fantástica. Então, há estudos que mostram que, se você quiser remover essa barra de aço chumbada com esse tipo de cola, né, de adesivo estrutural, ou você arranca uma cunha de concreto, ou o ferro ele parte, mas a cola dificilmente vai soltar, né? O adesivo dificilmente vai soltar. Então, já passando aí dica valiosíssima para vocês, os dois tipos de materiais que nós utilizamos em nossas obras, o compound, né? O compound e o Armatex ZN, que é o produto inibidor de corrosão, certo? Então vamos lá. Próximo passo. Então, depois disso, nós fizemos a montagem das armaduras. Aí é muito da habilidade do pedreiro, né? Não tem assim muito um trabalho técnico de engenharia por trás da montagem das armaduras, não. Então, de acordo com o projeto, o armador ele vai dar uma olhadinha lá no projeto e ele vai ver qual o espaçamento dos novos estribos, né? Qual o diâmetro dos novos estribos, quais os diâmetros das armaduras longitudinais, etc. Então, pessoal, essas armaduras aqui que vocês estão vendo, elas foram chumbadas até a base, tá? Até a fundação lá, ó. Pegou lá na fundação direitinho. Substituímos aqui, ó, colocamos uma armadura de 16 milímetros, certo? Conforme o projeto do calculista, tá? Um ferro de 16 para substituir, né, aquela barra que estava lá corroída. E aqui são os ganchos, ó, que eu mostrei para vocês, gente, ó. Aqueles grampinhos lá. Vou melhorar aqui a região de enfoque do gancho, certo? Esse ganchinho aqui, ó, região, tá vendo? Então, em cada estribo, né, nós tínhamos gancho, justamente para a gente melhorar essa ancoragem das estruturas. Então já dá para perceber aqui, ó, que a estrutura não estava lisa, né? Feito eu disse a vocês, nós promovemos a aderência, nós escarificamos, ou também é chamado de apicoamento mecânico da superfície. Então fizemos o apicoamento lá para melhorar. O concreto não podia estar liso, simplesmente desbastado naquela região, porque é difícil a gente ter uma promoção de ancoragem, certo? Então, montagem das armaduras, cuidado aos novos cobrimentos. Então, quando nós posicionamos as formas, nós utilizamos espaçamentos exigidos por norma. Foram utilizados espaçadores plásticos, tá? Quando forem fazer um encamisamento, muita atenção nessa parte. Chumbamos até as fundações com adesivo epoxídico, né? E a quebra do antigo cobrimento todo para ancoragem. Perfuração com broca de diâmetro superior, não vão sofrer na obra, porque se vocês perfurarem com a broca do diâmetro da armadura que vocês querem chumbar, ela não entra, e além dela não entrar, não consegue uma boa aderência, tá? Porque você precisa envolver a sua armadura com adesivo, e o furo também precisa ter adesivo, certo? Limpo de sujeira, de pó, de graxa. Então, sempre que fizer uma perfuração, jatear no mínimo umas 5 vezes. Tem um outro vídeo aqui no nosso canal em que eu falo sobre esse procedimento de injeção de ar para remover poeira, né? Tira toda a poeira do furo, pelo amor de Deus, não deixe nada lá. Então, faz a remoção dessa poeira inteira e aí você joga o adesivo estrutural para fazer essa ancoragem, certo? Então, nesse outro passo aqui, pessoal, talvez muitos não, não entendam, né? Na verdade, nesse passo aqui, tá, tem um vídeo, deixa eu colocar um vídeo aqui para vocês dessa parte que eu mostro as armaduras, tá? Só um minuto. Aqui.
aqui a montagem dela, né? Mostrando o procedimento que a gente vai. Eu acho que esse vídeo ainda não estava apicoado não, mas nós apicoamos toda essa superfície aí para promover, né, a ancoragem do concreto novo com o concreto antigo. E aqui, gente, antes da concretagem, vai aí um segredo, né, que pouca gente que trabalha nessa área sabe ou faz corretamente. E se chama a saturação, certo? Saturação da superfície. Saturação da superfície. O que é isso, professor? Essa superfície, né, essa saturação de superfície consiste em você molhar por sucessivas vezes o seu substrato para garantir a ancoragem, né? Na literatura isso é chamado de SSS, que é superfície saturada seca. O que é que se recomenda? Que no mínimo por 3 dias por 3 vezes durante 3 dias. Então, uma vez ao chegar no trabalho, você pode estar molhando essa superfície, encharcando essa superfície. No almoço, né, antes do almoço, você dá lá uma outra molhada e no final do expediente você molha mais uma vez. Esses 3 ciclos de molhagem da estrutura por 3 dias. E aí a gente vai conseguir, né, de fato, saturar essa superfície para que quando a gente for colocar o grout dentro da forma, né, lá direitinho, ela consiga ter uma boa aderência com o concreto antigo, além de apicoar toda a seção, como eu mostrei anteriormente aqui, certo? Isso é indispensável. Eu fiz o vídeo de um dos dias em que a gente estava fazendo essa saturação para trazer aqui para vocês, ó. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora é o procedimento que a gente chama de saturação, né? Superfície saturada. A Nem gente as tem que armaduras molhar. estavam lá ainda, ó. E eu já vinha molhando, para a gente saturar essa superfície, tá? Bastante, pelo menos uns 3 dias antes, né? Saturar bem a superfície para promover a aderência, né, do concreto novo que vem com esse antigo aqui, ó. A gente ainda vai botar a camisa, né, de ferro, mas a gente já está fazendo aqui a saturação da superfície. Então, próximo passo, montagem das formas, certo? Só usem material de qualidade, pessoal. Não vão inventar de usar uma madeira já usada várias vezes, né? Se corre o risco dessa forma abrir e aí você vai ter um problema mais sério, estético na tua coluna. Então, a montagem das formas com materiais novos e de excelente qualidade. Então, nós utilizamos uma madeira melhor, né? Um madeirite plastificado, como a gente chama aqui na região. Em outras, o pessoal chama esse madeirite naval. Então, nós utilizamos, né, a uma altura de 2 metros, nós fizemos o grauteamento e depois nós fechamos essa região, né? Porque não se pode jogar, não é aconselhável jogar a mais de 2 metros de altura. Já algumas literaturas dizem que 2,5 metros, né? Mas aqui a gente não pode brincar em serviço e ficamos apenas com 2 metros de altura para fazer esse grauteamento. Travamos as formas dos 4 lados, certo? E além disso, desses travamentos horizontais, ó, que a gente fez aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Desses travamentos aqui, pessoal. E desses travamentos aqui, nós prendemos também nas escoras. Então, nunca economize nessa etapa. Não use materiais de baixa qualidade. E o serviço de recuperação por si só é um serviço caro, em que a compra de madeiras, pregos de qualidade, sem ser utilizado prego enferrujado, não vai acabar com o lucro da sua obra. Pelo contrário, ele pode trazer problemas muito mais graves. Então, mais uma vez, mostrando para vocês que procuramos travar as formas de todas as maneiras para evitar que essa forma abrisse, certo? Então, procuramos travar a forma de todas as maneiras para evitar que abrisse. A cada etapa era verificado o prumo. Então, o cara ia lá, soltava o prumo na forma, verificava se a forma estava certinha, se estava tudo ok, certo? E esse foi o resultado final, né? Isso aqui já tirado a forma, eu não vou colocar a foto da retirada de forma porque é um pouco, não
não contribui muito, né? Mostrar, tirar a forma, e sim o produto finalizado, né? O grauteado aí, bem acabado, a superfície bem acabada. Essa daqui foi a nossa junta, né? De concretagem dos 2 metros de altura para cima. Então, uma das soluções que nós adotamos para resolver esse problema foi justamente colocar, né, um produto impermeabilizante, tá? Impermeabilizar a superfície. Então, aqui, ó, como vocês podem ver, aqui vai ser colocado cerâmica novamente, né, por uma outra equipe. A gente não faz esse serviço de acabamento, apenas o estrutural. E nós passamos 3 demãos, né, de produto à base betuminosa, justamente para evitar aquele acúmulo de água, que não é um problema fácil de ser resolvido, mas que aquele acúmulo de água, pelo menos nesta coluna que a gente recuperou, ele não volte a afetá-la, certo? Então a gente passou esse produto, né, demos 3 demãos aí para ficar realmente uma coisa bem executada. Os nossos cobrimentos ficaram em média com uns 3 centímetros, conforme é para ser. E mais uma foto aqui, né, de um outro ângulo, mostrando para vocês o serviço executado. Muito provavelmente aquela outra coluna ali daqui a uns dias vai aparecer algum tipo de problema, e caso seja de interesse do condomínio, a gente está aqui para resolver, certo? Então, para esse momento de hoje, eu tentei trazer para vocês, né, o que nos assusta inicialmente quando a gente chega em determinadas edificações, né, e nos deparamos com problemas desse tipo aqui. Então, corrosão de armadura. Eu sou completamente assustado com uma situação dessa. Eu já quero fazer ensaio, já quero ver a resistência, já quero ver o projeto de armadura para ver se está coerente com o tamanho do edifício. Então eu já faço toda essa análise na minha cabeça. E mais uma vez, pessoal, não façam nada sem estudo, tá? Não façam nada sem estudo. Vocês são qualificados tecnicamente para isso, né? Ah, professor, não tenho um esclerômetro. Aluga, cara. Coloca o custo no orçamento. Tenha embasamento técnico para você justificar um encamisamento desse. Muitas vezes eu vejo um cliente sendo prejudicado porque chega simplesmente um profissional da construção civil, não que ele não entenda do problema, mas simplesmente ele diz: não, não tem o que fazer não, é só raspar ali o ferrinho e jogar uma massinha. Então veja o nível de segurança que nós adotamos para a estrutura. A estrutura estava lá de pé, sem esse reforço. Tudo bem, mas daqui a um tempo poderia ser que a coisa piorasse. Então, a gente não pode brincar com isso daí. A segurança estrutural de uma edificação leva em consideração a vida de famílias, pessoas idosas, pessoas recém-nascidas, todo tipo de gente. Não vamos brincar com essa parte, não. Se é para encamisar, vamos encamisar. Não há como economizar num problema desse tipo daí, certo? Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo de hoje, onde eu mostro passo a passo que nós adotamos, né? São muitos vídeos, mas eu sei que eu não posso estar aqui com um vídeo mostrando a vocês como lixar um ferro, que é uma coisa muito simples. Eu prefiro focar na parte mais técnica, trazer tudo para vocês de uma maneira gratuita e quem puder se inscrever no canal. Eu estou começando a divulgar esse trabalho aí, como eu falei, para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, tirarem dúvidas, mandarem mensagem aí, comentarem aí no vídeo, seguir o nosso Instagram, né, @prof. Kaique Barros, ou mandar um e-mail aí para a gente estar dialogando. De repente a gente monta até uma comunidade para trocar ideias. Então, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até a próxima, tá, pessoal? Nunca, na dúvida, né? Nunca façam uma execução que pode trazer problemas para vocês. Então, teve dúvida na primeira vez que for fazer? Chama um profissional que tem um pouco mais de experiência. Se quiser ligar para cá, para o nosso escritório, entre em contato, a gente tenta dar uma ajudinha, né? Principalmente quem foi aluno meu. Então, até a próxima e lembre-se, aqui vocês serão sempre muito bem-vindos, ok? Valeu, pessoal!